Será que realmente dá para se tornar fluente em espanhol em pouco tempo? Hola mi gente, ¿qué tal? Soy Larissa Robles, sou professora de espanhol e nesse vídeo eu vou te contar passo a passo. O que é fluência? 2. Quanto tempo é necessário para que você atinja a fluência? 3. Que tipo de método você precisa seguir para conseguir obter esse resultado? Afinal de contas, o que é ser fluente, então? Já que tanta gente fala sobre chegar à fluência ou querer se tornar fluente, mas pouca gente sabe o que isso significa na prática. Vamos começar desconstruindo uma ideia falsa, popularmente difundida, de que ser fluente é você saber tudo sobre um idioma, ou que ser fluente é você falar como um nativo, ou de que ser fluente é você não ter sotaque. Existem muitos mitos, né, sobre o que é ser fluente. A fluência vem, na verdade, da ideia de você fluir, ou seja, de você conseguir se comunicar, de você conseguir falar sem precisar parar para ficar buscando a palavra na sua cabeça. Então, isso que eu acabei de fazer aqui para você é uma demonstração da antifluência. É quando você não consegue se expressar de uma forma fluente, você fica travando, você fica pensando, você às vezes até consegue falar o que você quer, você conhece as palavras, mas na hora de falar a frase bonitinha, de construir uma ideia um pouco mais complexa, fica aquela coisa mecânica, não sai naturalmente. Para você se expressar de forma natural, do mesmo jeito que eu estou me expressando aqui naturalmente, tranquilamente, com confiança em português, puedo hacerlo también en español. Cuando puedas hablar en español sin pensarlo mucho, simplesmente fluyendo, aí você chegou na sua fluência. Você simplesmente está fluindo, não está parando, não está travando, está saindo tão natural quanto sairia o teu português. E perceba, eu disse natural, não disse perfeito, porque o teu português não é perfeito, então não é o teu espanhol que vai ser. É inclusive a imperfeição uma das características da naturalidade, porque a gente não é robô, o ser humano é falho. Então o nosso jeito falho de se comunicar faz parte da nossa naturalidade também. Agora, uma coisa é você ter essa falha natural da comunicação e outra totalmente diferente é você falar aquele portunhol safado, né? Estou tentando falar em portunhol. Todo mundo passa por essa etapa. Quando a gente é brasileiro e está aprendendo espanhol, a gente passa pela etapa de falar portunhol. Não tem jeito, é uma coisa inevitável, né? No começo está sempre uma coisa tudo misturada, embaralhado, o povo inventa palavra, cuecacuela para cá e pierto para lá. Não existe cuecacuela, não existe pierto. O povo vai inventando palavra, enfim. Mas é normal isso acontecer, porque quando você está no início da sua jornada, você está numa etapa da aprendizagem que na neurolinguística a gente chama de incompetente inconsciente. O que significa isso? O incompetente inconsciente é aquela pessoa que não sabe que não sabe. Ela não é consciente sobre as falhas e os erros dela. Então, muitas vezes ela tá mandando aquele portunhol safado e ela não sabe o que ela tá falando de errado. Sabe aquela pessoa que ela não tem dimensão de quando ela tá falando espanhol e de quando ela tá falando portunhol? Ela não consegue mensurar o erro dela, ela não consegue perceber que ela está se equivocando. Agora, quando você começa a se dedicar, estudando e praticando idioma, você chega a um outro estágio, que é o que a gente chama incompetente consciente. O competente, perdão, de novo, errei. Agora, conforme você vai estudando e praticando o espanhol, você vai tomando consciência de como são as coisas, você vai entendendo que coca-cola não existe e tudo mais, você vai entendendo o que é espanhol, o que é portunhol, vai conhecendo os falsos cognatos, você vai se tornando consciente do que é certo e do que é errado. Mas isso não muda o fato de que você ainda vai cometer erros. Você vai estar numa fase em que, mesmo sabendo aquela palavra, você ainda vai acabar errando ela na hora de falar,
porque é normal, é uma das etapas da sua aprendizagem. E aí, isso é muito comum, inclusive, da gente observar na hora da pronúncia. Muitas vezes a pessoa sabe qual é o jeito certo de pronunciar, mas ela ainda não desenvolveu a habilidade de fazer igual. Depois você chega ao estado do consciente competente, ou competente consciente, que é quando você já sabe o que é o certo e errado e você já sabe o jeito certo de falar. Só que você ainda está naquela de parar para ficar buscando a palavra difícil e tal. As palavras ainda às vezes se embaralham um pouco na sua cabeça, você precisa fazer um esforço grande ainda para conseguir se comunicar. Então aqui você já não está mais falando portunhol, mas você ainda mobiliza um esforço muito grande para sair o espanhol da sua boca. E aí, finalmente, depois de praticar bastante, você chega a esse estágio que a gente chama de fluência, que é quando você já sabe o jeito certo de falar e você começa a se comunicar de um jeito natural, já vai no automático ali, sem você precisar ficar pensando muito. Agora, quanto tempo leva para você realmente chegar nesse estágio, para você sair desse portunhol safado e chegar a esse estágio de fluência, para você passar por essas 4 etapas da aprendizagem? Quanto tempo vai levar? A realidade é que isso depende de alguns fatores, de 3 fatores mais especificamente, tá? O primeiro fator vai ser o fator motivação, ou seja, por que você decidiu aprender espanhol? Dependendo da sua resposta, você vai ter um potencial de aprender mais rápido ou mais devagar. Se você não tem uma motivação clara, por exemplo, se fudeu. As chances de você aprender rápido são muito poucas. Eu não estou falando sobre gostar do idioma, não, tá? Porque, inclusive, se a tua motivação é você gostar do idioma... eu tô aprendendo porque eu acho o espanhol uma língua muito bonita, né? Se você tem isso como motivação, saiba que é uma motivação relativamente fraca. Como assim? Vou fazer uma analogia e vou comparar essa motivação com outro tipo. Se tivesse uma corrida entre um Fusca e uma Ferrari, e você fosse apostar em quem vai ganhar, em qual que você apostaria? Na Ferrari, né? A probabilidade da Ferrari chegar muito mais rápido, tipo, muito mais rápido, é muito maior. Então, se você está aprendendo espanhol apenas porque você gosta do idioma, você é o Fusquinha nessa, nessa analogia. Agora, se você, por exemplo, tem um motivo um pouco mais concreto, como no caso de uma aluna minha, que eu vou te dar de exemplo, que é a Naila, aí você tem uma Ferrari. A Naila, por exemplo, a gente vinha estudando espanhol, ela já tinha uma motivação clara porque ela queria fazer o mestrado dela na Espanha. Ela estava pleiteando, ela estava aplicando para uma bolsa para ter tudo pago lá. A pesquisa dela ia ser financiada, hospedagem, passagem de avião, alimentação, tudo o custo de vida lá ia ser 100% pago pela universidade. Inclusive, a gente está no ano de 2021 agora, no momento da gravação deste vídeo, tá rolando a pandemia, o Brasil tá todo cagado ainda, a gente não tem ideia de quando vai ser vacinado, mas ela já sabia, já foi garantido para ela que se ela fosse aprovada nessa bolsa, ela iria ainda esse ano para lá, no fim do ano, e conseguiria tomar, inclusive, a vacina assim que chegasse lá. Então, olha que massa. Ela ia ganhar a passagem de avião, a vacina, a hospedagem, a alimentação, o financiamento da pesquisa dela, enfim. Isso daí é uma motivação muito forte. E aí tem um outro fator, o segundo fator, que é o fator urgência, que também estava presente no caso dessa minha aluna Naila. A gente estava com a previsão de que ela iria no fim do ano, né? Então a gente estava se preparando para mais para o fim do ano ela fazer essa prova aí no segundo semestre. A gente estava 3 meses juntas e de repente sobe um comunicado para ela de que, na verdade, ela ia precisar prestar essa prova em fevereiro deste ano. Então a gente começou ali no finalzinho do ano passado e no começo desse ano a gente estava super tranquila, achando que ainda tinha até o fim do ano para ela prestar essa prova. A gente estava seguindo num ritmo tranquilo. E aí, quando ela soube que ela ia ter que prestar essa prova em fevereiro, a gente tinha tipo 2 semanas para ela se preparar e ela tinha que comprovar para a universidade onde ela ia estudar que ela já tinha um nível avançado. Se ela não comprovasse isso, ela perderia 100% desses benefícios que eu falei para vocês, ela não ganharia bolsa e ela não iria fazer esse mestrado lá fora. Então, além dela ter a pesquisa acadêmica dela, claro,
ela tinha que necessariamente comprovar que ela falava espanhol para conseguir essa oportunidade. E não só comprovar que ela falava espanhol, ela tinha um prazo para comprovar isso. E esse é justamente o fator urgência. Você tem um prazo para aprender espanhol? O que acontece se você não aprender espanhol até tal data? Se você tiver uma consequência negativa ou se você deixar de se beneficiar de alguma forma por não cumprir o prazo, você tem um fator urgência muito forte. Então, se você quer fazer um intercâmbio, como no caso dessa minha aluna, esse é um fator urgência muito forte, muito bom, e vai se aliar ao seu fator motivação. Aí você tem uma puta de uma Ferrari, porque você vai ter ali o seu motor tunadão ali, que é a sua motivação, porra. Estudar com tudo pago na Europa é o sonho de muitas pessoas, é uma oportunidade única para muitos. E você ter um prazo para realizar isso é um fator urgência muito forte. Se você só gosta do idioma, você não tem um fator urgência, né? Você não precisa disso para onde, não é uma necessidade. Provavelmente você não vai aprender tão rápido. No caso da Naila, ela tinha que aprender, tipo, não tinha opção, não tinha a opção de não dar certo. Eu falei para ela, não, segurei na mão dela virtualmente e falei, calma, vai dar tudo certo, eu tô aqui do seu lado, a gente vai conseguir. E conseguimos, ela ficou super ansiosa, com medo, achando que não ia dar certo. Eu falei, para com isso, mulher, acorda, acorda. E ela conseguiu, não só conseguiu, como ela tirou uma nota superior à nota que ela precisava. Então a gente ficou muito feliz, a gente comemorou virtualmente, né? Ela disse que encheu a cara lá para comemorar. Acorda. Agora, eu tô falando para vocês de uma pessoa que estava comigo há 3 meses. Significa que você vai conseguir aprender em 3 meses? Não, porque se o teu fator motivação e urgência não for tão forte quanto dela, talvez você não consiga um resultado tão foda quanto dela. Tienes toda la maldita razón. Por que o fator urgência é tão importante? Existe um princípio, o princípio de Pareto, ele diz que tudo aquilo que não tem data para você finalizar, ele se estende por todo o tempo que estiver disponível. É isso que gera a tal da procrastinação. Então, por isso que o fator urgência é tão importante. E aí, o último fator, né, eu disse que eram 3 fatores, é o fator método. O fator método, ele é importante porque tem muita gente que acha, Eu vou assistir uns filmes, eu vou brincar de Duolingo aqui no meu celular. e aí fica no modo aleatório e tá tudo bem, só que esse modo aleatório vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos e você ainda vai estar lá. Aqui, no caso, eu vou te passar um método do meu curso, né? Um método que eu recomendo que você use para você conseguir ter esse resultado. Então, ó, vou revelar para vocês o método do meu curso. A base do método é o 80-20. 80% do seu tempo, do seu foco, tem que estar direcionado para a prática e 20% para a parte teórica, enfim, de estudo. Muitas pessoas acham que estudar, ficam revirando livros, estudando, muita gramática. Vai chegar um momento em que elas vão sair falando. Agora, tem gente também que inclusive tem professores que incentivam isso, que você não estude nada de gramática, que você só pratique. O que acontece? Eu vou fazer outro paralelo aqui, eu vou fazer outra analogia. Dizem que o segredo para você emagrecer é você sempre gastar mais calorias do que você consome, né? Agora, não dá para você não consumir nenhuma caloria. Você precisa comer, só que você precisa gastar mais do que você está consumindo para você conseguir ter esse emagrecimento. Então, aqui é a mesma coisa. Eu preciso praticar mais do que eu estudo para conseguir ter um resultado real, para conseguir realmente falar, para conseguir realmente destravar e me tornar fluente. Mas não dá para você desprezar isso daí. O seu nutriente é a gramática. Não tem como você aprender a se expressar bem se você não souber nem como conjuga a porra de um verbo, sabe? Eles falam assim, não precisa mais de gramática, não. Isso daí é coisa antiga. Você precisa sim, mas 20% só do seu tempo, tá? Tira 1 2 vezes por semana, no máximo, para você estudar. E não precisa disso de 2, 3 horas de estudo, não. Uma coisa rápida, prática, direto ao ponto, você vê ali uma aula, faz umas atividades e acabou. O resto do tempo você vai se focar na prática, ok? E quando eu falo de prática, existem diferentes tipos de prática, né? Porque para muita gente praticar o idioma é o quê? Fazer atividade de apostila. A atividade de apostila serve só para você conferir se você entendeu a aula que você assistiu. Então, assistir uma aula sobre o verbo haber, você vai ter uma lista de exercícios para ver se você realmente entendeu o que aquela aula estava te explicando. Mas para você aprender a usar o verbo haver, você tem que praticar ele na hora de conversar, enfim. Prática de escrita e leitura.
Tem gente que compra livro de literatura em espanhol e logo no começo começa a praticar leitura. Eu não recomendo que você faça isso, tá? Eu recomendo que você foque realmente nas práticas orais e deixe a parte de leitura escrita mais para frente. Por que que eu recomendo isso? Dentro do nosso cérebro existe uma parada chamada corretor automático. Na verdade, não existe isso. Você não vai encontrar em nenhum livro de neurociência ou de psicologia escrito. Existe uma parte do cérebro chamada corretor automático. Não, na verdade não, né? Mas eu chamei disso, eu dei esse nome, para ficar mais didático, ok? Então, existe uma parada no nosso cérebro que eu estou chamando aqui para fins didáticos de corretor automático, em homenagem ao nosso querido celular, que tem a mesma coisa. O celular, o nosso querido celular, ele tem um corretor automático dentro dele. Você vem com o seu celular de fábrica com o idioma português, né? Ele vem instalado de fábrica, na verdade tem vários idiomas, mas geralmente tem um só instalado de fábrica nele aqui. Se você comprou no Brasil, ele vem em português. O que acontece? Se você começar a escrever uma mensagem em espanhol no WhatsApp e mandar para alguém, essa mensagem, o teu corretor automático vai corrigir ela, transformando aquelas palavras em espanhol em palavras do português. Por quê? A função do corretor é te ajudar a não escrever errado. Só que como ele só tem o português ali como idioma ativado, ele vai ver qualquer palavra que não faz parte do dicionário dele e vai corrigir. E o que acontece? As palavras do espanhol, elas são muito parecidas com as palavras do português. Então, o teu celular, ele acha que você está escrevendo português errado. Então, assim, no nosso corretor automático do celular, basta a gente apertar um botão lá nas configurações para adicionar o espanhol e pronto. Aí o seu corretor vai reconhecer todas as palavras que tiverem em português e em espanhol. Na nossa cabeça, não é assim tão fácil, né? Apertei um botão e pronto, agora eu já tenho o espanhol instalado. Então, essas práticas orais, e quando eu falo de práticas orais, eu falo da conversação que vai destravar a sua fala, mas eu falo principalmente da escuta. Você vai conseguir instalar o seu espanhol na sua cabeça de uma forma separada do português, pelo fato de você estar gerando memórias auditivas. Como assim? Imagina, se todo dia de manhã você ouve um podcast em espanhol, que pode ser uma palestra, pode ser uma conversa, pessoas falando, pode ser um vlog também. Você está ali ouvindo as pessoas falando em espanhol todos os dias, você está criando memórias auditivas em espanhol na tua cabeça. E você está estimulando o seu cérebro a entender que você tem competência em 2 idiomas, para você separar o que é o espanhol do que é o português. Se você começa pela leitura, o seu cérebro não consegue fazer esse reconhecimento dessa diferença entre os 2 idiomas tão fácil. E aí você fica com tudo misturado na sua cabeça e fica falando portunhol até sabe lá Deus quando e não sabe o porquê. Vamos fazer um resumo? Que foi coisa pra caramba. O vídeo já tá ficando longo, vamos finalizando por aqui. Vamos só resumir tudo que a gente falou até agora. Então, para você conseguir falar espanhol fluente rápido, você vai precisar de 3 fatores. O fator motivação, o fator urgência e o fator método. Sendo que o fator motivação é o porquê de você estar aprendendo espanhol, o fator urgência é para quando você precisa aprender espanhol e o fator método é como você vai aprender o espanhol. E no fator método, eu recomendo para você o mesmo método que eu uso dentro do meu curso de espanhol, Destrava e Habla. Quem quiser saber mais sobre ele, tem um link aqui embaixo. E aí, dentro desse método, a gente tem 80% do nosso foco voltado para a prática, incluindo práticas de escuta e conversação, e só 20% direcionado ao estudo teórico. Acorda! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui para valorizar o meu trabalho, dar uma força e eu saber se vocês querem mais conteúdos assim. Besitos e nos vemos. Adiós!